Acompanha aí na telinha essa questão. Na combustão de 36 gramas de grafite puro, foram obtidos 50,4 litros na CMTP de CO2. Qual é o rendimento? Então, quando ele fala em rendimento, é porque isso que foi obtido, 50,4, não vai ser o valor que eu vou encontrar teoricamente. Esse volume 50,4 não corresponde ao volume teórico, porque ele falou em rendimento. Então, foi obtido 50,4, qual é o rendimento? Então, eu sei que essas 36 gramas, na teoria, vai dar maior do que 50,4, tá? Então, o que é que eu fiz? A equação, ele disse que queimou o grafite, está aqui, ó, C mais O2, formando CO2. Ele disse que queimou 36 gramas de grafite. Então, eu botei 36 gramas que ele deu. Como está em grama, o que eu vou botar aqui embaixo de grama é a massa do carbono, que vale 12 na tabela. Então, 36 gramas, 12 gramas. Tá certo? E aqui, ele disse que obteve 50,4, que é o rendimento. Então, eu sei que esse 50,4 não foi o valor teórico que ele pediu o rendimento. Então, eu vou achar o valor teórico, chamei de V. E botei aqui 22,7, porque ele deu, então não vou discutir. Tá? Ele disse que o volume era esse, nessas condições. Então, eu vou achar 12 vezes V igual a 36 vezes 22,7. 12 vezes V igual a 36 vezes 22,7. Deu 68. Então, no papel, teoricamente, o volume deu 68,1. Tá? Mas o que ele obteve foi 50,4. Ele deu aqui, ó, 50,4. Então, se ele disse que era 50,4 e eu encontrei 68,1, esse 68,1 foi teórico, corresponde a 100%. Então, 50,4 corresponde a X, aí eu acho o rendimento. Ou então, simplesmente, divido o que foi obtido no laboratório, tá? Lembre-se disso, que foi obtido no laboratório, tá? 50,4 divido pelo que eu obtive na teoria, 68,1. Aí vai dar 74%, ok? Então, esse é o rendimento da reação. Ele obteve 50,4, tá? E pediu o rendimento. Então, quando ele diz isso, é porque esse 50,4 não é o valor que vai ser teórico. Então, eu vou encontrar o valor teórico. Aí eu botei um V no volume de CO2 para achar o valor teórico. Já que ele pediu o rendimento, então esse que foi obtido foi no laboratório, não foi o teórico. Então, eu calculo o teórico botando o V, fiz as continhas. Beleza, vestibulando? Então, eu vou apagar aqui, tá? E nós vamos agora... para cá, vem comigo. Nós vamos fazer a última questão de estequiometria, uma questão quando ele dá os dois dados no reagente para a gente ver quem é o excesso, quem é o limitante. Nós já fizemos uma questão hoje e vamos fechar com esse assunto. Acompanha aí na telinha. Ó, ele disse que o H2S reage com o SO2 segundo a reação. Então, ele deu a reação, tá? Qual o número de mols de S que pode ser formado quando se faz reagir 5 mols de H2S com 2 mols de SO2? Então, ele pergunta, qual o número de mols de enxofre que pode ser formado quando se faz reagir 5 mols de H2S com 2 mols de SO2? Então, lembre-se que na questão passada, ele pedia um e dava outro. Por exemplo, 2 de SO2, aí a gente ia fazer uma regra de 3. Só que agora ele deu 2 de SO2 e 5 de H2S. Então, ele deu 2 valores e pediu 1. Qual é que eu vou usar? 2 ou 5? Então, ocorre muito no vestibular de, às vezes, acontecer isso daí. Ele deu do H2S, ó, 5. Ele deu do SO2, 2. E pediu do enxofre. Então, ele deu 2 e pediu 1. Geralmente, ele só dava 1, dava esse e pedia esse. A gente fazia a regra de 3. Agora, ele deu 2 e pediu 1. Então, eu tenho que saber quem é que está em excesso e quem é o reagente limitante, tá? Então, veja bem. Primeiro passo é montar a equação, ele já deu. Segundo passo é balancear, ele já deu. Então, isso é uma questão própria aí para objetiva, pode cair no vestibular. Então, veja bem, vestibulando. Ele disse que deu 5 mols de H2S e 2 mols de SO2. Veja bem, a equação aqui diz que para o H2S, ó, que para cada 2 mols de H2S, forma-se 1 mol de SO2. Forma-se 1 mol. Então, a proporção
é de 2 para 1. Então, veja bem, se eu usar os 5 mols de H2S, como a proporção é da metade, se eu usar aqui os 5 mols que ele deu de H2S, eu tenho que ter 2,5, a metade desse. E eu não tenho 2,5 de SO2, ó. Eu só tenho 2. Então, significa que esse 5 está em excesso. Esse 5 não é o valor que eu vou usar. Eu vou usar o menor aí, que foi o reagente limitante. Vou repetindo, vou apagar, vamos bem devagarinho. Deixa eu apagar aqui. Apagar para explicar direito. Olha, ele deu 5 mols de H2S, 5, tá? Ele deu 2 mols de SO2, 2, e pediu quantos mols de S. Então, o problema é porque ele deu 2 valores. E eu não tenho, eu só preciso fazer uma regrinha de 3, ou com 2 ou com 5. E ele deu 2 aqui. Quando ele dá 2 no vestibular é porque 1 está em excesso. Então, eu não posso utilizar o que está em excesso. Eu tenho que usar o outro que está na quantidade certa, que a gente chama de limitante. E como é que eu vou saber quem é que está em excesso e quem é que está e quem é o limitante? Então, ó, já é uma coisinha aí interessante, pessoal. Eu já vi que quando ele dá mais de um dado e pede um outro, é porque eu só vou utilizar um dos dois. Eu tenho que ver quem está em excesso. Aí eu vou na equação que ele deu, ó. Perceba que para cada 2 mols de H2S é necessário 1 mol de SO2. Ou seja, se eu tiver 10, são necessários 5. Então aqui, ó, ele deu 5 mols de H2S. Se ele deu 5 mols de H2S, como a proporção aqui é a metade, eu tinha que ter quantos mols de SO2? Se ele deu 5, eu tenho que ter 2,5. Mas eu não tenho 2,5, eu só tenho 2. Então quem é o limitante é esse. Então se esse é o limitante, eu vou usar esse daqui, porque esse aqui está em excesso. Então, eu vou usar os 2 do SO2. Ó como eu fiz. Ó, eu vou usar os 2 do SO2. 2 vai formar Y. E pela equação, para cada um de SO2, forma quantos de enxofre? 3. Então, 1 forma 3. Então, 2 forma Y. Aí eu acho a resposta, tá? Vou repetir para a gente fechar essa questão. Vamos devagarinho. Vou reler a questão do início. Ó, o H2S reage com o SO2 segundo a equação. Aí deu a equação. H2S formando SO2, formando 3S, 2H2O. Qual o número de mols de enxofre que pode ser formado quando se faz reagir 5 mols de H2S, tá? E 2 mols de SO2. Então, ele deu 5 mols de H2S e 2 de SO2. Então, ele deu 2 valores e quer achar aqui o X. Eu não posso usar os 2 valores. Ou eu uso 5 ou 2. Agora, eu tenho cuidado. Porque se eu usar 5, será que eu tenho SO2 suficiente? E se eu usar 2, será que eu tenho H2S suficiente? Então, um desses 2 aqui vai cair fora. Eu tenho que saber qual é. Então, sempre que no vestibular ele der 2 valores, der 2 reagentes e pedir um terceiro, o reagente, o produto, eu tenho que olhar qual dos 2 é limitante e qual está em excesso. Ora, se você observar pela equação, aqui, ó, para cada 2 de H2S, eu necessito de 1 de SO2, é a metade, tá? Então, por que eu digo que esse 5 está em excesso? Porque esses 5 de H2S seria necessário a metade de SO2, porque de 2 aqui reagiu 1, então 5 vai ser necessário 2,5, só que eu não tenho 2,5 de SO2, eu só tenho 2, então eu não posso usar esse 5 todo porque eu não tenho quantidade suficiente de SO2, então o H2S está em excesso e o SO2 é limitante. Se o SO2 é o limitante, isso significa dizer que eu vou colocar, tá? Ó, para cada um aqui de SO2 forma-se 3 de S, tá? Então, para os 2 aqui que ele deu, vai se formar Y, tá? Por que eu não usei o 5? Porque o 5 ele está em excesso. Se eu utilizasse o 5, eu não tinha valor aí necessário. Então, a resposta, qual o número de mols de S formado? 6. Porque eu podia fazer, vestibulando, ó, o que você podia fazer era o seguinte. Não, professor Luiz Carlos, eu vou fazer assim, ó. Eu quero o número de mols de S, né? O que ele quer, ó. Qual o número de mols de S? Aí você vai botar X em S.
tá? E ia botar o de H2S, 5. Aí ia fazer 5 está para x, assim como 2, né, da equação está para 3. Aí fazia a regra de 3. Aí você ia achar a equação, x ia dar 7,5. Mas por que não pode ser 7,5? Porque esse 5 que eu utilizei aqui, ó, ele está em excesso. Porque pela equação, para cada 2 de H2S é necessário 1 de SO2. Então, se eu utilizei 5, né, para cada 2 eu necessito de 1, ou seja, a metade. Para cada 2 mols de H2S, eu necessito da metade de SO2. Então, se eu utilizei aqui os 5, eu tinha que ter a metade de SO2, eu tinha que ter 2,5, e eu não tenho 2,5, eu só tenho 2. Então, eu não posso utilizar esses 5. Agora, o que eu posso fazer, então, é utilizar o limitante. Como eu não tenho 2,5 de SO2, esse vai ser o limitante. Esse vai encerrar, quando ele encerrar, acabou a reação. Então, o que eu vou usar, na verdade, é 2. Então, ele pediu, qual o número de mols de S? X. Aí, eu vou usar 5 ou 2. A gente já viu que é 2 de SO2, tá? Aí, aqui eu tenho 1 SO2 e aqui eu tenho 3S. Aí, faço as contas, vai ficar 1 vezes x igual a 2 vezes 3, que vai dar 6, ok? Então, eu tenho que achar o limitante. Ó, para cá, vestibulando. Se ele der 2 reagentes, você vai ter que olhar quem é o reagente que está em excesso e não usa ele, usa o outro. Isso chama-se reagente limitante, porque na prática, quando eu tenho um em excesso e o outro, eles vão reagindo, acabou esse, o que está em excesso sobra, porque ele não tem mais com quem reagir. Então, se eu usar o número dele para fazer as contas, na teoria vai estar errado, porque eu estou usando um valor todo que não vai ser consumido todo. Então, eu tenho que saber dos dois quem é o reagente limitante. E o reagente limitante que você vai analisar em cada caso, ok? Vestibulando, eu trouxe para vocês aqui as principais informações de estequiometria. É um dos assuntos mais difíceis do volume 1 de Química. Pega essa questão, tira a dúvida com o seu grupo de estudo ou com o seu professor, mas tentem resolver essas questões, porque se cair esses assuntos, é muito próximo de não essa questão em si toda, mas o que a gente comentou ser o que vai, né, com o que a gente contextualizou, é o que vai ser pedido. Então, você está vendo um assunto, uma questão que tem muita probabilidade de cair no vestibular. Então, tire dúvida, está aí o nosso blog, assista nossas aulas, né? Nós temos também o Twitter, você pode mandar dúvida, vai aparecer aí nosso Twitter, você pode mandar dúvida para mim, sugestão para fazer esse projeto aqui, para a gente melhorar, tá certo? Então, vai aparecer o Twitter aí na telinha. Então, vestibulando, entre sempre em contato, tem esse diálogo com a gente. Lembrando também, quem perdeu as aulas anteriores está lá no blog, dos anos anteriores tem também lá no blog, né? São mais de 400 aulas. Né? Esse ano aqui eu não fui candidato, né? Todos sabem que eu sou vereador em Natal, mas eu não concorri à eleição, mas coordenei a campanha do senador Garibaldi aqui em Natal, então a gente saiu muito cansativo. No domingo terminou a eleição, na segunda começou os aulões, né? Eu peço até desculpa pelos cansaços, até para ler às vezes o cansaço, mas a informação é que está segura e eu não posso perder essa oportunidade, né, de estar falando de educação em horário nobre nessa TV. Né? Então a gente tem que agradecer também a parceria da TV União, aqui os nossos aulões, né? E a gente sabe que tem custo, funcionário, energia, então tudo é custo, mas a gente está fazendo por onde, né, fazer esse investimento, que isso não é custo, né? Termina sendo investimento na educação. Então acompanhe nossos aulões, pegue essas aulas, tira as dúvidas. Quem não tem TV a cabo ou tem, mas vai para uma praia ou para um local que não tem TV a cabo, pode assistir ao vivo pela internet, vai aparecer aí o site, né? Para os alunos que não têm TV a cabo, estão assistindo também pela internet, está aí o site, né? minharadiotv.com. Então, é mais um serviço aí para você, vestibulando. O negócio é a gente atingir todo mundo e levar a educação para quem está interessado. Então, nós vamos encerrar nossa aula por aqui e vocês fiquem com Deus.